Queria ver um dia o Bahia jogar com a mesma raça, determinação e vontade que o Palmeiras teve ontem no jogo contra a LDU. Será que vamos ver um dia isso acontecer? Cara, eu já vi o Bahia jogar esse ano com muita raça alguns jogos, viu, Guto? Assim, eu não gosto muito dessa questão de sempre olhar a grama do vizinho como a grama mais verde, né? Desculpa aí a brincadeira, porque o Palmeiras é verde, né? Mas, enfim, eu não gosto muito disso, verde. Não. A grama artificial, porém verde. Eu não gosto disso, não, cara. Eu acho que a gente já fez grandes jogos, inclusive contra o próprio Palmeiras, tá? Nós vencemos esse mesmo Palmeiras, que é a finalista da Libertadores, 2 vezes no Campeonato Brasileiro, né? Lá e Lô. Nós vencemos os 2 jogos. Então nós fizemos grandes jogos, com muita raça, com muita entrega, com muita dedicação. Jogamos com raça contra o Palmeiras, jogamos com raça contra o Flamengo, jogamos com raça contra o Nacional do Uruguai no Uruguai, né? Jogamos com raça com o Clássico Bavino brasileiro, que a gente Inter e Grêmio, esses os 2 últimos jogos, o Inter debaixo daquela chuva raça que o Bahia jogou e o jogo do Grêmio, que o Bahia amassou o Grêmio do início até o final. Claro, a gente vai botar na balança aí, né, uma semifinal de Libertadores, a necessidade de uma virada, e você conseguir, porra, isso é mágico, velho. Isso é espetacular, né? Não é isso que a gente conseguiu ainda. Mas jogar com raça, eu acho que o Bahia joga com muita raça na Fonte Nova, muita raça na Fonte Nova. É raro, é muito raro, na verdade, a gente reclamar de raça do time na Fonte Nova. Né? Muito raro a gente reclamar do time, da raça do time da Fonte Nova. Pelo menos desde a chegada de Rogério Ceni, para mim isso é muito claro. É isso. Eu acho que eu descobri o problema, sabe qual foi o problema? Que todos os jogos que a gente decidiu esse ano em competições continentais ou eliminatórias foram fora de casa. Todos. Copa do Brasil a gente decidiu fora. Sul-Americana a gente decidiu fora. E Libertadores, nosso último jogo foi fora. Talvez se nós tivéssemos decidido esses 3 jogos em casa, a gente tivesse tido melhor sorte. Enfim, é futebol. Pode ter sido. Pode ter sido. De repente, se a gente joga o primeiro jogo contra o Fluminense do Maracanã, sei lá, toma 1-0, a gente podia reverter o jogo na Fonte Nova. Enfim, é claro que eu não estou normalizando o fato do Bahia ser um time fraco fora de casa. Não estou normalizando isso. Mas é do futebol, velho. Assim, eu acho que o Palmeiras tem todos os méritos do mundo de ter virado essa semifinal. Acho que o Palmeiras fez história. Mas essa de, eu queria ver o Bahia um dia. Velho, o Bahia é um time de jogos históricos, pô. Um dos jogos mais históricos do Bahia é justamente virar um 4-0 que a gente tomou no jogo da ida para um 5-0 no jogo da volta em casa contra o Santa Cruz. É um dos jogos mais históricos, é um dos jogos mais icônicos da história do nosso clube. Né? Nós fazemos um 5-0 depois de um 4-0 na ida, enfim. Venha, Lula. Deixa eu só corrigir a informação. Agora é minha vez. Não era um mata-mata, não era um jogo de ida e jogo de volta, não, tá? Coincidentemente, na ida a gente sofreu essa goleada lá, mas era eu não lembro agora se era um hexagonal, um quadrangular, né? E o Bahia, coincidentemente, precisaria vencer o Santa Cruz por 5 gols de diferença para poder conseguir a vaga, mas não era um mata-mata, um jogo de ida, jogo de volta, não. Foi uma coincidência o que aconteceu. Sim. Inclusive, há 1 ou 2 jogos entre uma partida e outra, né? Mas que é uma coisa que se repete muito, né? E a gente termina. Eu mesmo achava que era isso, sempre achei. Até pesquisar de fato o jogo, né? E aí a gente vê que não era essa situação. Era uma situação... Na verdade, esse 5-0 foi para classificar para as oitavas de final do Brasileiro daquele ano. Isso, exato. Era um quadrangular, um hexagonal, não lembro agora. De 81. De 81. Eu estava no estádio, talvez uma das minhas primeiras lembranças muito vivas do futebol. E eu lembro, assim, uma das coisas que eu mais lembro dessa partida é que tinha uma câmera, eu ficava assistindo o jogo na cativa, né? Cadeira cativa. E às vezes as televisões, as equipes de televisão, como lá era mais quieto, mais tranquilo, botavam as câmeras lá para filmar. E eu lembro que tinha uma câmera filmando, e na hora que o Bahia faz o 5º gol, meu tio tinha 4 anos, para fazer 5 anos, né? Meu tio me levanta e aí roda comigo assim, aí eu vejo a câmera me filmando, né? Eu tipo, pô, vou aparecer na televisão no dia seguinte, uma cabeça de menino pequeno, vou aparecer na televisão. Eu vi todos os programas de televisão e eu apareço no Fantástico, nos gols do Fantástico, velho. Essa câmera é quem faz a pan da torcida, assim, comemorando o coisa. E aí, se vocês talvez tenha, inclusive, essa imagem no YouTube, eu vou até procurar,
Mas eu apareço nos gols do Fantástico, porque mostra o Bahia comemorando, e não é gol do Fantástico, ou foi Jornal Nacional, não lembro agora, mas mostra a pan da torcida, e aí uma penumbra assim de uma criança carregada por uma pessoa, e essa criança sou eu, nesse dia. E é uma das minhas primeiras lembranças do futebol. Só para poder contextualizar, esse jogo foi um jogo em relação à segunda fase do Campeonato Brasileiro de 81. Na fase de grupos, o Bahia estava no grupo com Corinthians, Ponte Preta e Santa Cruz. Né? O Bahia tinha, no jogo, no primeiro turno do grupo, digamos assim, o Bahia tinha tomado um 4-0 para o Santa Cruz na terceira rodada. E na última rodada, né, mediante o cenário do grupo, o Bahia precisaria vencer por 5 gols de diferença para poder se classificar, né, no Brasileiro de 81 para a fase de oitava de final. E coincidiu que, para o Bahia se classificar, o Bahia tinha que tirar 5 gols de diferença, até porque tinha tomado 4 gols de diferença do Santa Cruz na terceira rodada, né? Então, de fato, não foi um jogo de ida e volta, porém, foi uma virada igualmente histórica, né? Na prática, terminou sendo, entre aspas, né, uma necessidade de fazer o 5-0 e foi feito. Então, um dos jogos mais icônicos da história do clube é esse, né? Então, assim, eu não gosto muito dessa questão de... Assim, eu acho que o Palmeiras tem méritos totais, assim... Eu até brinquei, falei que eu não tinha nenhuma capacidade de duvidar do Palmeiras, né? Que o Palmeiras já fez viradas históricas, inclusive no ano passado, o Brasileirão, né? Ano retrasado, melhor dizendo, no Brasileiro de 23 contra o Botafogo, aquele 4-3 histórico, enfim. Então o Palmeiras é um time muito forte, mas essa questão de ficar sempre apontando, né? Porque o outro time, porque não sei o quê, eu queria ver que o Bahia jogasse dessa maneira. Velho, o Bahia é um time que, pelo menos em casa, né? Inclusive esse ano, é um time que sempre demonstrou muita raça, muita entrega, né? E é uma das marcas registradas do Bahia. Então, eu não gosto muito de ficar nessa situação de o Palmeiras e tal. Eu não gosto. Eu particularmente, não sou um cara que alimenta esse tipo de coisa, Luiz Teles. Mas, enfim, podemos passar por uma próxima pauta. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Pimenta Tricolor, um abraço, meu amigo, membro do canal. Lery Teles, bom dia. Como explicar esse Palmeiras voando em campo na reta final da temporada? E o nosso treinador reclamando sempre de cansaço e do calendário. Vocês são top. Abraços. Cara, se o Palmeiras não tivesse classificado, provavelmente seu comentário não aconteceria, Pimenta, entendeu? Porque o Palmeiras tomou 3-0 no jogo de ida, né? Então, se o Palmeiras não tivesse classificado, ou se tivesse vencido, mas não fosse suficiente, você não ia estar falando aqui sobre voar em reta final de temporada e nem ia estar utilizando, né, essa questão de cansaço e calendário como desculpas, né, do treinador Rogério Ceni, por exemplo. Então, assim, eu acho que o Palmeiras fez um grande jogo, né? O Palmeiras tem todos os méritos do mundo pela classificação. Eu só não acho que a gente tem que ficar se comparando ao Palmeiras, velho, por alguns motivos. Primeiro, o Palmeiras tem um elenco mais forte do que o nosso, tá? É o primeiro ponto. Primeiro ponto. O Palmeiras sofreu com menos lesões do que a gente, tá? Além de ter um elenco mais forte, um pouco maior, sofreu com menos lesões do que a gente, né? E assim, é uma questão, na minha visão, como até nosso amigo disse lá em cima, o Matheus Celto, é uma questão histórica, velho. Assim, não é toda hora que isso vai acontecer, sabe? Então, assim, eu acho que o Palmeiras tem todos os méritos do mundo, mas o fato do Palmeiras ter vencido e ter conseguido jogar com intensidade, na força da torcida, na raça, de maneira nenhuma tira o fato de que o nosso elenco e a nossa realidade é de um calendário difícil e de um calendário de bastante cansaço. Lembre-se que, naturalmente, e aí, assim, não são desculpas, são constatações, é sempre importante falar sobre isso, porque quando a gente vai argumentar sobre isso, aí vem a começar a desculpa. Não, são constatações, né? O Palmeiras, por si só, ele é um time que joga em São Paulo, tá? Existem, no Campeonato Brasileiro, velho, 6 times de São Paulo e 4 do Rio. Ou seja, 50% do Campeonato Brasileiro, 10 times dos 20 são do Rio São Paulo. E uma viagem do Rio para São Paulo é 1 hora de relógio, irmão. Então, naturalmente, os times do Rio São Paulo têm uma facilidade muito maior, por exemplo, em relação à distância percorrida em avião e viagem. Naturalmente, isso é constatação. Aí você pega e faz aí o número de viagens que o Bahia teve que fazer,
né? Uma coisa é você sair de São Paulo para o Rio, outra coisa é você sair de Salvador para o Rio. É 1h30 a mais de viagem, velho. Para ir, 1h30 de viagem a mais para voltar, né? Então, assim, quando você soma essas horas perdidas em aeroporto, em avião, aeroporto não, porque o Bahia tem fretado a maioria dos seus voos, né? A grande maioria dos voos do Bahia tem sido fretado. Mas quando você soma tudo, né? São Paulo tem voo direto. Competições sul-americanas. São Paulo tem voo direto para a América do Sul toda. O Palmeiras, assim como o Bahia, nesse aspecto, tem um avião à disposição para poder viajar para onde quer viajar. Então, assim, eu acho que valorizar o Palmeiras e o que ele conseguiu fazer ontem não necessariamente inviabiliza os comentários envolvendo, né, a parte de calendário e a parte de cansaço que o nosso elenco teve. Os jogadores do Bahia não estão se machucando magicamente, não. Os jogadores do Bahia estão se machucando porque, de fato, o nosso calendário é muito puxado. Muito puxado. Né? E, querendo ou não, mesmo com tudo isso que eu acabei de dizer, o Bahia ainda tem, na temporada, 6 jogos a mais do que o Palmeiras. O Bahia ainda tem na temporada 6 jogos a mais do que o Palmeiras. O Bahia tem 72 e o Palmeiras tem 66, Luiz Teles. Ainda tem outro ponto, Leiro, que é importante, que é o seguinte, além de ter um elenco mais qualificado e uma divisão de base que já dá resposta imediata, né, para o treinador, o que ajuda a aumentar o elenco, né? Tem um elenco qualificado, uma divisão de base com mais lastro, né? Na qual você consegue aproveitar os atletas, é um trabalho já de anos, né? Dessa divisão de base. E além desses 2 pontos, os jogadores têm melhor, como capacidade individual, têm uma melhor capacidade física também. Isso é uma coisa importante, né? Não só para executar o jogo físico, são jogadores mais fortes, mais altos, etc. E com mais valências físicas, mas também na questão do preparo. Rapaz, você ter um Vitor Roque no time faz muita diferença. Faz muita diferença, velho. Né? Porra. Olha como correm, né, os jogadores de meio de campo, os jogadores de ataque, os jogadores de defesa, os laterais. Piquerez, velho. O que é Piquerez? Piquerez está em todos os lugares o tempo todo. Ele não vai à linha de fundo, né? Ele não chega a passar ali da linha da grande área. Mas ele é o jogador que está na defesa e está no ataque o tempo todo. Participa de todas as jogadas. Isso faz muita diferença, velho. Muita diferença. E aí a gente não tem esses atletas em profusão como tem o Palmeiras. Então faz diferença, sim, né? Mas todos os outros pontos que o Leiro colocou são importantíssimos. Temos mais jogos, as nossas viagens são mais longas, né? As viagens que os times do Sudeste fazem são menores, tem menos conexões, né? Mesmo se você for pensar em termos de hub, assim, né? Uma viagem Salvador-Porto Alegre dura 4h30. Uma viagem São Paulo Porto Alegre dura 2h15. Assim, é diferente, velho. É diferente. Tá? Também faz, no acúmulo das coisas, faz diferença. A gente tem trabalhado para diminuir essas diferenças. Tá? É importante a situação do voo fretado, é importante você melhorar a sua divisão de base, é importante você, ano a ano, melhorar o perfil físico do seu time. Tudo isso vai fazer diferença para a gente poder fazer jogos em que você, de fato, corre muito o jogo inteiro, né? Traz intensidade num percentual do jogo maior do que o que a gente aplica hoje. Né? Hoje, mesmo nos jogos dentro de casa, a gente não consegue fazer um jogo. É muito raro o Bahia fazer um jogo como o Palmeiras fez ontem, jogando 80%, 90% numa rotação absurda, né, como foi ontem, né, mesmo em fim de temporada. E aí também, claro, vão ter aspectos psicológicos que também influenciam. Você está disputando uma semifinal de Libertadores, precisando de uma virada, né, após ter tomado 3-0, e aquele clima todo ter sido feito em torno desse jogo, psicologicamente vai influenciar para você correr também, velho. Não dá para também tirar isso da receita.
Mas é isso, né? São muitos elementos e todos eles têm que ser levados em conta. Perfeito. Vitor Meirão colocou bem aqui. O Leirão, às vezes a galera esquece que é futebol profissional. Qualquer vantagem competitiva faz a diferença. Sim. Como exemplo, no atletismo, aparentemente ele é um atleta, né? Pela imagem dele aí, aparentemente, aparenta ser um atleta de corrida, né? Empresas investem milhões para diminuir gramas de um tênis para conseguir vantagem competitiva. E por aí vai. Futebol também é esporte de alto desempenho. Pois é. E aí é complicado porque a galera faz as constatações deles, né? E aí, quando a gente contrapõe com outras constatações, né? As nossas constatações são pintadas como desculpa. Não, velho, eu tô trazendo constatações. Vocês têm as de vocês, eu tô trazendo as minhas, a gente tem que chegar aqui no denominador e entender. Agora, não dá para você ignorar esses fatos, né? Foi como o Leandro colocou muito bem aqui, ó. Guarulhos-Porto Alegre é o mesmo tempo de Guarulhos-Salvador, pô. Ou seja, Salvador-Porto Alegre é o dobro de tempo, velho. Então, é o dobro de tempo para ir e o dobro de tempo para voltar, pô. Você não vai ficar lá, não, pô. Você vai e volta. Então, essas 4 horas que o Bahia perde para ir e voltar em relação a um time, por exemplo, de São Paulo, os caras podem dormir 4 horas a mais, podem se recuperar, podem fazer um regenerativo quando chegar. Né? São coisas que mudam, pô, influenciam. Né? A gente não tá falando de baba, não, galera. A gente não tá falando de futsal, não, que a gente joga ali uma vez na semana, né? Nos outros dois dias depois a gente tá com o corpo todo doendo, no terceiro dia passa e a gente vai jogar só de novo na outra segunda-feira, não, pô. É o que eu faço toda segunda-feira, eu jogo toda segunda. Meu baba é toda segunda, o baba do Info é toda segunda. Eu jogo segunda, 9h30 da noite, acaba 11. Eu fico terça e quarta sem andar direito. Quinta-feira eu já tô pronto, só que eu só jogo de novo na outra segunda. Então, assim, eu jogo uma vez na semana. Entendeu? Os caras não, os caras jogam domingo, quarta, sábado, domingo. Entendeu? Viagem, desgaste, você vai, você volta. Entendeu? Então, não é como se fosse o baba, não, pô. Depende da idade, pois é, depende da idade. Eu ainda tenho 29, né? Eu ainda tenho 29. Quando você tem um pouco mais de idade, é complicado. Meu sogro mesmo foi jogar bola comigo semana passada, depois de 7 anos que não entrava em campo. Jogou o baba todo, 1h30. Já tem 2 semanas que não vai pro baba. Né? Enfim. Leirão faz 30 agora em dezembro, né, Leirão? Faço 30 em dezembro, exatamente. Muito bem, muito bem. Dia 17 de dezembro. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo.